Olá! Seja muito bem-vinda ao programa Costureira Confiante 2K+. Aqui eu te mostro o caminho para você se tornar uma costureira confiante e faturar 2.000 ou mais por mês, mesmo que você não saiba nada de costura hoje. O meu nome é Thalita e eu sou especialista em roupas femininas. E o tema de hoje é: não sei nada de costura, mas eu quero aprender. Por onde começar? Olha, se esse é o seu caso, se você se interessa por esse tema, continue aqui comigo na live que nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Você não sabe por onde começar? Então eu vou te falar aí a melhor forma de você que não sabe nada de costura começar a aprender a costurar. Então, vamos falar hoje sobre isso, ó. Não sei nada de costura, mas eu quero aprender por onde começar, viu? Você não sabe nada de costura? Hein? Deixa eu te explicar. Não saber nada de costura, olha só, é nunca ter pegado numa máquina de costura. Às vezes você tem até essa máquina aí na sua casa, você tem vontade aí de aprender, mas você não sabe nada, nunca colocou a linha na agulha, nunca colocou a linha na máquina. Olha só, não sabe nem pegar na tesoura para poder cortar. Você acha que não existe gente que não sabe pegar na tesoura? Não, existe. Eu mesmo recebi algumas alunas aqui no meu curso e olha só, eu achava que isso não existia, mas existe. Ao invés de pegar, tô até com a tesoura aqui, ao invés de pegar na tesoura dessa forma, muitas pegavam assim, gente, de cabeça para baixo. Talvez você que está me assistindo agora faça isso, então isso não é o jeito certo. Olha só, muitas não sabiam pregar um botão aí na camisa. E isso é a coisa hoje em dia mais normal do mundo. As mulheres estão cada vez mais ocupadas e não aprenderam, né? Como antigamente aprendia com as mães aí, a bordar, costurar. Se tornou algo assim muito distante, muito difícil, mas tem muita gente que tem o desejo, né? De poder aprender e não sabe nada e acha que por isso nunca vai aprender, né? Tem aquelas que são iniciantes aí na costura, né? Já sabe tocar a máquina, já coloca aí a linha na máquina, já faz algumas coisinhas aí, como pano de prato, conserta aí uma roupa que abriu aquele buraquinho ali na lateral e vai lá e se arrisca, né? E costura, faz uma barra de calça aí quando precisa, ou vestido quando está longo, arrastando no chão, vai lá, conserta, faz algumas coisas até para fora, né? Umas barrinhas de fralda. Eu conheço muita gente que costura um pouquinho e já até fatura com isso. Conheço, com o pouco que sabe, já tira uma graninha extra aí e já ajuda aí nas despesas. Então, essa é a iniciante que sabe um pouquinho, mas que tem vontade de aprender mais, faz algumas coisas simples, né? Como capa de almofada, pano de prato, avental, bainha de lenço, barras, né? Costura, faz uns cingidos aí quando aquela peça rasga, aquela roupa que está rasgada, está precisando de um remendo, se arrisca a fazer também. Essa é a iniciante da costura, que ainda não pode se dizer que é uma costureira, né? Mas tem vontade de aprender e eu quero falar com você que talvez não saiba nada ou talvez seja uma iniciante aí na costura, quer se aprofundar mais, mas não sabe por onde começar, viu? E eu quero te dar o passo a passo para você começar e saiba que é uma ótima escolha que você está fazendo aí, iniciando aí no aprendizado da costura, porque nós, no nosso país, enfrentamos aí uma crise de falta de emprego, né? Tem se falado muito nisso, isso é uma grande realidade, mas olha, eu te falo com certeza que costureira não fica desempregada, não falta trabalho, e se você fazer uma busca rápida aí no Google, como eu costumo fazer aí, você vai ver que existem vagas de trabalho. Se você colocar uma plaquinha aí na sua casa e falar assim, ó, costureira, né? Aqui tem uma costureira, faço reparos em roupas, como eu conheço algumas que fazem, não falta serviço, não falta trabalho, porque a mão de obra nessa área é escassa. Então, a procura é grande,
né, por profissionais aí na área da costura, mas os profissionais são poucos. Então, assim, você vai ser tipo a última bolachinha do pacote, vamos dizer assim. Não vai faltar trabalho para você. Então, é uma ótima opção você escolher aí aprender a costurar. Além disso, né, caso você não queira, eu quero aprender, mas não é para ter isso como profissão, tudo bem, eu respeito a sua escolha e não tem nada de errado nisso, né? Mas ainda assim vai ser um grande benefício para você. Imagina você poder costurar para você, para sua família, vai ser também uma economia muito grande, né? Com roupa, você não vai precisar gastar. E além disso, você vai poder vestir aquela roupa do seu jeito, do seu gosto, do seu tamanho e dos seus sonhos, com certeza, que o céu é o limite para você aí no quesito roupas. Se você sabe fazer, aprende a fazer, você pode fazer a roupa que você desejar e não vai ter dificuldades em fazê-las e você também não vai gastar muito para isso. Então, esse também eu acho assim um grande benefício aí da costura, né? Olha só, a costura também é uma forma de terapia. Já é comprovado cientificamente aí que o artesanato, a costura em si, é uma das atividades que desliga a sua mente aí dos problemas, das preocupações. É algo que você, quando pega para poder fazer, você esquece, né? Você consegue desligar aí das preocupações aí da vida, vamos dizer assim. Algo que é difícil hoje em dia, né? Que é nós nos desligarmos. E a costura, ela tem esse poder. E eu falo isso de experiência própria, gente, que quando eu sento na máquina, quando são poucos os momentos que eu consigo fazer isso, porque hoje, infelizmente, eu fico mais na administração, né? Da empresa e tudo, mas o que acontece? Quando eu paro para poder fazer isso, que é um dos momentos que eu gosto demais, eu consigo realmente se desliga a gente de tudo. Você se sente feliz ali, alegre, satisfeito, podendo pegar um tecido, transformar ele numa verdadeira obra de arte. E enquanto você não termina, você não consegue aí se sentir aí satisfeita, sabe? É uma meta que a gente coloca, eu quero terminar essa roupa logo, eu quero terminar, e enquanto você não termina, você não consegue ali se desligar daquele momento de prazer. Ontem mesmo, lecionando a aula online aqui para as minhas alunas, e aí eu tive o relato de uma aluna que não sabia nada de costura, e aí ela começou o curso aqui, né, comigo, e ela mesma falando, Thalita, eu acordo cedo, a Neide, o nome dela, falou, Thalita, eu acordo cedo, acordei hoje, 6 horas da manhã, fiz café, e meu marido foi trabalhar, e aí eu já fui para a máquina de costura, porque eu queria fazer um vestido, nós estamos no módulo do vestido, né, e aí eu comecei a fazer meu vestido, aí depois parei 9 horas para fazer o almoço, fiz o almoço, depois do almoço, que eu arrumei a cozinha ali rapidamente, fui finalizar o meu vestido, e na hora da aula do curso, ela estava com o vestido dela. E assim, ela já estava planejando comprar um outro tecido para fazer um outro vestido para ela, já pensando ali no modelo na sua cabeça. Então, para ela, relato dela mesma tem feito muito bem. E eu sei que isso é verdade, porque realmente é assim que funciona comigo, e é assim que funciona com a maioria das pessoas que eu conheço aí, que se interessam e se enveredam aí por esse caminho da costura. Então, assim, é um outro benefício que a costura tem nas nossas vidas. Ela serve como uma verdadeira terapia aí para nós, né? Outro benefício também, gente, que não leva o tempo de uma faculdade para você aprender. Quantas vezes nós precisamos, né, para ter uma determinada profissão, passar aí no mínimo 4 anos cursando uma faculdade para depois sair em busca de um emprego. A costura, com pouco tempo aí de busca de aprendizado, você consegue já começar a faturar com isso. Fiz até uma live aqui no canal sobre trabalhar com reparos. Eu conheço pessoas, conheço ateliês, aqui mesmo na minha cidade tem, ateliê que é só especializado em fazer reparos de roupas. E não falta trabalho, não falta serviço, e a pessoa se mantém ali ganhando com isso e não ganha ruim, não, viu? Então, assim, mas é muito trabalho. Gente, mas para a gente, eu não falo ganhar, né? Para a gente conquistar
né, um bom salário, a gente precisa trabalhar mesmo, a gente precisa ralar, nada cai do céu, né? Então, assim, o bom é você fazer algo que você gosta, que te dá prazer. E aí você não vai se sentir tão cansado fazendo isso, e vai ser remunerado por isso, não é o máximo? Então, assim, eu sei que com pouco tempo aí que você decide falar, eu vou aprender a costurar e aprende, você já consegue faturar com isso. E não necessariamente precisa ficar estudando muitos anos para que isso aconteça, né? Esse é um outro benefício aí que a costura traz para as nossas vidas. Outra coisa, gente, é que você pode trabalhar do conforto da sua casa, cuidando aí, se você é mãe, se você é dona de casa, assim como eu, né, tem filhos aí ainda na idade escolar que precisam aí dos seus cuidados, você pode cuidar dos seus filhos e ainda trabalhar de casa aí, podendo cumprir aí com o seu papel aí de mãe, de esposa, e ainda assim fazer o seu horário, se organizar e faturar com isso. Isso é uma das partes assim que eu amo. Eu posso dizer assim com todas as letras que eu tenho 3 filhas, né? Uma já adolescente já, mas eu não perdi a infância de nenhuma delas, porque eu tive o privilégio, a oportunidade de saber costurar e com essa profissão eu pude e posso, né? Que a minha mais nova ainda está com 2 aninhos, eu posso trabalhar, ganhar o meu dinheiro e ainda assim cuidar das minhas filhas. Esse é um grande benefício aí que a costura traz para as nossas vidas. Outra coisa também, gente, é que o custo é pequeno diante de todos esses benefícios que eu falei, você investe pouco aí para você para você já começar o seu negócio. Por quê? Eu considero pouco. Qualquer negócio que você for montar, hoje em dia, você precisa de um dinheiro, né? Você precisa de um capital de giro. A costura, se você já tem a máquina, você já tem o bem mais caro aí para você começar, né? E se você colocar na ponta do lápis, uma máquina de costura não é tão cara assim. Mas se você já tem, você já está com meio caminho andado. Aí você precisa aprender, né? Você precisa investir em conhecimento, investir em você, né? Então, assim, o que você precisa para começar a costurar é de uma máquina de costura e é de um passo a passo, de um aprendizado. Você investindo nessas duas coisas aí, você vai ter um ofício que vai te dar rentabilidade e você vai poder aprender em pouco tempo aí e começar já a faturar com isso. Então, esses são os grandes benefícios aí da costura. Mas talvez o seu maior obstáculo seja a falta de paciência. Porque eu sei, muita gente fala isso. Thalita, eu tenho vontade de aprender, mas eu acho que eu não aprendo, não, porque eu não tenho paciência. Porque as pessoas colocam na cabeça que a costura é aquela senhora lá, idosa, que já não tem muita coisa para fazer na vida, e aí vai e fica ali horas e horas alisando aquele pano debaixo da máquina. Gente, não é assim. Paciência é uma virtude, e você desenvolve a virtude exercitando ela, né? Então, é lógico que se você está estressada, é a costura que vai trazer um pouco de alívio aí para o seu estresse. E não o contrário. Se você é uma pessoa agitada, estressada e não tem muita paciência, eu acho que é legal que você realmente procure algo que seja uma terapia para você. E a costura, ela tem esse poder, né? De te relaxar, de te desestressar. Então, é algo a se pensar, né? Se você é uma pessoa que se sente assim com falta de paciência e acha que por isso não vai aprender, talvez seja o contrário. Talvez seja por isso que você tenha que realmente, se você tem esse desejo, talvez seja por isso que você tenha que realmente buscar aprender esse ofício, porque isso vai fazer com que você desenvolva a paciência. Porque você começa ali a peça, né, de roupa, e aí ela precisa passar por algumas etapas. E você precisa acompanhar essas etapas e entender que não tem jeito de colocar a carroça na frente dos bois. Você tem um passo a passo ali a ser seguido. E com isso você consegue organizar as outras áreas da sua vida que muitas vezes você não tem paciência de esperar, né?
muitas vezes você não tem paciência de falar, muitas vezes quando as coisas dão errado aí você já vai e explode, e talvez se exercitando na costura, você vai conseguir desenvolver essa paciência que você precisa aí, não só, né, para costurar, mas para tudo na sua vida, né? Porque para tudo na vida a gente precisa de paciência, né, gente? Olha só, ninguém nasce andando. A gente nasce sem andar, né? Precisa que alguém nos carregue no colo, depois a gente começa a engatinhar, depois a gente começa a dar os primeiros passos, e depois a gente começa a andar, depois a gente consegue correr. Então, para tudo na vida tem um processo e a gente tem que ter paciência, né? Então, se você usa a falta de paciência como uma barreira para você aprender a costurar, é melhor que você procure aprender mesmo para poder desenvolver essa paciência que você precisa ter, né? E eu digo que é com tudo na vida, a gente precisa ser, né, paciente. Ok? Olha só, mas talvez também, gente, é algo assim que eu escuto muito. Thalita, mas eu não sei cortar. Pessoa até costura um pouquinho e acha que, por não saber cortar, nunca vai ser uma costureira, nunca vai conseguir ter ganhos com isso, ter um faturamento bom aí com a costura, porque não sabe cortar. E usa isso de barreiras para poder avançar, né? Para poder alavancar aí o seu faturamento. E eu penso, gente, que, na verdade, o corte e a modelagem é uma coisa, e a costura é outra coisa. Necessariamente, essas duas coisas não precisam andar juntas, né? O que é que você tem que entender do corte é saber interpretar os modelos. Porque, como no curso que eu ofereço mesmo, nós já oferecemos os moldes que base, não sei se você já ouviu falar, é uma base de molde, né? De uma peça básica, de onde, a partir daquela base, você consegue desenvolver todos os outros modelos que você precisa, sem precisar ficar fazendo cálculos, na verdade. Apenas desenhando, sabendo interpretar os modelos, e essa percepção de como que aquela roupa foi feita, como que aquela roupa foi cortada, a gente desenvolve com a prática, com a observação. Quanto mais a gente vai observando, quanto mais a gente vai praticando, a gente vai cortando, perdendo esse medo, mais ainda a gente vai desenvolvendo e vai aperfeiçoando nisso. O mal de muitas pessoas é que começam, né, que ensinam, primeiramente, a cortar. E aí, quando você que é iniciante, não sei se você já passou por essa experiência, já começa ali, tendo que fazer cálculos, tendo que fazer molde de algo que você não sabe nem o que é, você não entende, você pensa assim, ah, isso não é para mim. Ah, não, isso é muito difícil. Costura, e aí tem aquele famoso mito, né? Ah, eu não nasci com o dom da costura, não aprendo. Porque começou de um jeito que não é necessário, né? Começou pelo corte. E eu acredito, porque assim como eu aprendi, começa primeiro pela costura, e aí depois você vai desenvolvendo aí a parte da modelagem. E caso você interesse e goste, você pode sim se aprofundar e aperfeiçoar no corte e na modelagem. Mas não precisa necessariamente isso ser uma barreira para você aprender a costurar. Você não precisa saber desenvolver moldes para poder aprender a costurar. É possível costurar e faturar sem precisar fazer os moldes. Até porque a gente encontra muito molde hoje já pronto para poder comprar. O que você precisa é saber interpretar os moldes e saber posicioná-los aí no seu tecido para você poder comprar, para você poder cortar. Tá bom? Então, não saber cortar não é um obstáculo para quem quer aprender a costurar, viu? A costura e a modelagem são duas áreas diferentes. Não precisa necessariamente a costureira dominar essas duas áreas. O que ela precisa dominar é a área da costura, tá? Olha só, outra coisa também, gente, que é assim, uma frase que hoje, assim, todo mundo fala. Não tenho tempo.
Eu tenho vontade, mas eu não tenho tempo. Eu escuto isso muito. Fala assim, Thalita, eu tenho vontade de aprender a costurar? Ah, mas eu não tenho tempo. Nossa, tem menino, é trabalho, é escola, é isso, é aquilo outro. Gente, não usa mais essa frase, não tenho tempo. Porque tempo, todos nós, seres humanos nessa terra, temos a mesma quantidade de tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. O que diferencia umas pessoas das outras é o que elas fazem com seu tempo, né? Então, tempo é uma questão de prioridade. Você, quando quer, você arruma aí um jeitinho de conseguir esse tempo. Ai, Thalita, mas é difícil. É fácil falar, mas é difícil. Gente, eu sei que é difícil, viu? Eu entendo sua situação. Até porque eu também tenho 3 filhas, crianças, né? Para poder cuidar. Eu tenho a minha loja para poder tomar conta. E tempo para mim nunca foi algo assim fácil de se organizar. Mas eu sou prova viva disso que quando a gente quer, quando a gente deseja, a gente acaba arrumando um jeito, né? Tirando outras coisas aí da nossa rotina e arrumando um jeitinho para poder conseguir tempo para fazer aquilo que a gente gosta. E já fiz uma live aí também falando sobre, né, como conseguir tempo para aprender a costurar. E uma das coisas que eu falo, né, nessa live é uma questão de priorizar, é uma questão de organização e outra coisa, saber pedir ajuda. Muitas vezes nós mulheres não aceitamos a ajuda do outro. Nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente acaba falando assim: ah, deixa que eu faço. Isso acontece com você? Muitas vezes você não aceita que o outro faça para você. Então você tem que saber dividir as coisas que você pode fazer e as coisas que você pode mandar alguém fazer para você. Com isso, você ganha tempo para poder fazer aquilo que você gosta, para poder investir em você, no seu conhecimento e no seu aprendizado. E aí, faturar com isso, com certeza, né? Então, o tempo é algo que a gente priorizando, se organizando, né? Nos policiando aí, aceitando ajudas, né? A gente consegue aí um jeitinho para poder se organizar e aprender algo novo. Porque depois a vida passa, gente. E aí a gente escolhe se a gente vai ser aí protagonista ou se a gente vai ser o personagem principal. Se a gente vai escrever a nossa história ou vai deixar que alguém escreva por nós. Então, a gente tem que encaixar aí na nossa rotina as coisas que a gente sonha, os nossos sonhos, os nossos desejos. O tempo, ele é realmente apertado aí para todo mundo. Mas se você se organizar e pensar primeiramente nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus objetivos, você consegue aí um tempo para fazer aquilo que você gosta, tá bom? E olha só, como eu estava falando no início, né? O tema de hoje é não sei nada de costura, mas eu quero muito aprender. Por onde começar? E agora eu vou te falar por onde começar. Por que é importante você saber por onde começar? Porque você ganha tempo. Eu estava falando aí que o tempo está cada vez mais escasso, não é mesmo? E quando você sabe por onde começar, você ganha tempo aí na sua caminhada, no seu aprendizado. Porque você não precisa ficar fazendo rodeios, né? Muitas vezes você quer aprender a costurar roupas femininas. Mas aí você já pensa assim, ah, é muito difícil. Então eu vou começar aqui, deixa eu fazendo pano de prato, fazendo fronha de travesseiro, fazendo capa de almofada. E aí você fica sempre nessas peças, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nunca chega ao seu objetivo real, que é fazer roupas. Não que não tem nada de errado de você fazer tudo isso aqui que eu falei. Se é o seu sonho, se é o seu desejo, isso não tem nada contra. Mas não precisa necessariamente, para você aprender a costurar roupas, você ter que primeiramente passar por esse aprendizado aí, né? Então, saber por onde começar faz você ganhar tempo, evita também erros,
né? Porque, imagina, e eu tenho um exemplo muito engraçado disso, que é quando minha mãe foi aprender a dirigir, né? E eu não sei se vocês já passaram aí por essa experiência. Olha, minha mãe, eu me lembro, ainda era adolescente ainda, queria, sonhava aprender a dirigir. E aí, gente, meu pai foi ensinar. O que eu tinha que fazer? Tinha que entrar na autoescola, né? Mas eu não sei porque pensava assim: ah, não, talvez eu não aprenda, então eu vou aprender aqui com ele, economizar, né? E tudo foi aprender, gente. Na época, meu pai tinha um Fusquinha e minha mãe foi, tá lá e estava toda empolgada, porque antes de ir para a rua, meu pai levou ela para um campo, né? De futebol que tinha aqui na cidade, lá ele ficou rodando, dando várias voltas ali, né? Aprendendo ali com o acelerador, né? Do carro, né? Controlando, e saiu empolgada de lá. E aí foi andar na rua ali da minha casa, na época, né? Da nossa casa. E eu me lembro que minha mãe foi fazer, foi virar, né, com o carro, e aí caiu dentro de caiu com o carro e tudo, num degrau assim, e bateu no muro da casa, e amassou a frente do carro toda, e graças a Deus, ela nem o meu pai se machucaram, mas destruiu o Fusquinha, e ela ficou traumatizada com isso, e nunca mais pegou no carro para poder aprender a dirigir, e até hoje não aprendeu mais. Isso a traumatizou, isso fez com que ela errasse, né? Tivesse aí um prejuízo, né? Aí no carro, porque escolheu aprender da maneira errada, né? E tem vários erros nisso aí, né? Um dos erros é poder ter até se machucado ou ferido alguém, né? Mas como a gente está falando de costura, não tem esse perigo, mas de qualquer forma, como o nosso tempo é escasso, é importante a gente começar do jeito certo, saber por onde começar para poder ganhar tempo e para poder evitar erros, né? E tropeções, né? Outra coisa importante, quando você começa do jeito certo, quando você sabe por onde começar, você desenvolve uma técnica que vai fazer você ser mais reconhecida pelo seu trabalho. Inclusive, esses dias veio uma moça aqui na loja com a calça. Gente, fiquei com dó dela. Ela pediu uma costureira para poder fazer a barra da calça para ela. E ela chegou, Thalita, me salva, o que eu faço? Que agora? Porque minha calça ficou pega-frango e ainda estava com a barra toda torcida, estava feio, o trabalho estava feio. A calça dela, que era nova, que ela nunca tinha usado, estava. Não dava para usar. Além de tava pega frango, né? Que a calça ficou curta, não ficou do tamanho certo para ela, do jeito que ela queria. A barra estava muito mal costurada. E eu fiquei me perguntando como que uma pessoa que se diz costureira, que pega o trabalho de um cliente para poder fazer, faz uma coisa dessa, uma simples barra, a pessoa não conseguiu fazer. Então, na verdade, ela até talvez já costure um pouco, aprendeu, não sei se foi sozinha, mas ela não desenvolveu ali uma técnica e acaba tendo esses prejuízos e dando esse prejuízo para outras pessoas. E eu fiquei com dó, falei assim, ó, o jeito é transformar essa calça numa bermuda, né? E indiquei para ela algumas outras aqui amigas costureiras que eu tenho, que eu conheço, que fazem esse trabalho, né? Então, o importante de saber começar é isso, você ganha tempo, você evita erros e você desenvolve uma técnica, né? E olha só, saber por onde começar também vai te dar confiança. Você sabendo o passo a passo, desenvolvendo ali, você vai ter confiança até mesmo para pegar serviço de outra pessoa. Como eu te dei esse exemplo aqui da calça, às vezes você vai ficar com medo de, quando aparecer algum trabalho aí para você fazer, se você não tem confiança, se você não desenvolver uma boa técnica aí na costura, você acaba ficando com medo, com receio, e isso vai atrás aí de você começar a faturar aí com a costura, né? Você, quando começa do jeito certo, você, além de desenvolver uma técnica, você desenvolve agilidade e você desenvolve habilidades aí, porque a técnica exige treinamento. E o treinamento, ele nos leva à perfeição.
E a perfeição nos leva à agilidade. Você consegue fazer algo rápido e algo que seja perfeito, né? E olha só, se você não começar do jeito certo, né? Você vai ter, né, uma grande dificuldade que é rodar, 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 rodar e não sair do lugar. Muitas vezes você pensa assim, hoje em dia tem muitos vídeos na internet, eu vou assistir vários aqui e aí eu vou aprender. Não sou contra, né? Não acho que é impossível, acho sim que é possível, sou bem sincera com você, só que isso vai nos fazer demorar no nosso aprendizado e talvez vai trazer uma confusão mental, porque como os vídeos, né, na internet, eles são soltos, eles são aleatórios, e é você que escolhe qual que você vai assistir, acaba que você não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. E isso vai te trazer, talvez, uma confusão e você vai acabar desanimando aí no meio do caminho, tá? Você vai achar difícil. É igual a academia, gente. Pensa, você indo para academia, você resolve aí fazer, ter uma vida mais fitness, né? Eu mesma que estou precisando disso. Você resolve aí que vai caminhar, que vai correr ou que vai para academia sozinho, sua cabeça, por conta própria, né? E aí você vai, primeira semana, né? Talvez você vai toda empolgada aí, mas daqui a pouco você começa a desanimar, ou você faz um exercício errado, sua coluna começa a travar, você começa a sentir umas dores e para por ali com seu objetivo de vida fitness, né? Mas pensa, quando você escolhe um mentor, alguém para te assessorar e paga por isso, você tem muito mais empolgação, muito mais desejo em continuar aí com esses exercícios, em continuar aí com essa vida fitness. Porque você vai ter alguém ali te cobrando, te incentivando, e você vai estar na cabeça o quê? Não, se eu estou pagando, eu vou. Não é isso que acontece quando a gente paga uma academia, quando a gente paga alguém para nos acompanhar nos nossos exercícios? A gente faz do jeito certo, a gente tem um incentivo de uma pessoa aí do nosso lado, a gente faz os exercícios de maneira correta, evita aí que trava a coluna, né? Ou até se machuque e fica um tempo aí sem poder ir na academia. Então, essa aí, eu trago essa analogia para você, para te mostrar como que é importante você ter alguém para te guiar aí no seu aprendizado. Alguém para te ajudar aí no seu passo a passo. Você ganha tempo, você evita de cometer erros, né? E, além de tudo, você desenvolve uma técnica que te faz se tornar uma costureira reconhecida. E olha só, às vezes você pensa, como eu disse no início aí, que por não saber nada, você é incapaz de aprender. Olha só, mas tudo tem um primeiro passo, né? Alguém que sabe alguma coisa hoje, um dia ela não soube nada. Eu que sei costurar e dou hoje até curso de costura, teve um momento da minha vida que eu não sabia nada. É lógico que foi bem novinha, eu comecei a costurar ainda criança, né? Mas teve essa fase que eu não sabia nada e eu precisei começar, né? Dar o primeiro passo. E eu acho assim que a pessoa que não sabe nada, talvez aprenda até com mais facilidade, porque ela é uma folha em branco. Não precisa ser desconstruído ou apagado, nada nela para que ela possa aprender. Ela começa ali do zero. E é igual quando a gente já sabe alguma coisa e sabe do jeito errado, que ele precisa primeiro ser desconstruído para depois ser construído um outro conhecimento e talvez isso se torne mais difícil. Porque hoje eu escutei uma frase muito legal essa semana e eu achei assim fantástica e eu falei, vou aplicar essa frase na minha vida, que diz assim: o mundo hoje não é de quem sabe, é de quem aprende. Muitas vezes, quem sabe um pouquinho, tem na cabeça que sabe muito, e aí não se abre para poder aprender, né? Então, às vezes você não sabe, mas você quer aprender, você se abre para o aprendizado. Então, com certeza você vai desenvolver muito mais habilidade do que aquela pessoa que acha que sabe e se fecha
e não quer aprender mais nada e acha que não precisa, né? Então, guarda isso aí, ó. O mundo hoje não é de quem sabe, é de quem aprende. Então, nós precisamos aí, né? Estar aprendendo, desenvolvendo novas habilidades e nunca é tarde para isso, tá? Nunca é tarde. O importante é você começar, o importante é você dar o seu primeiro passo, né? E olha só, saber por onde começar também faz você ganhar dinheiro mais rápido. Aprender com quem já sabe, com quem já errou, te faz economizar aí um tempo, te faz também não errar. Olha só, quando eu comecei, quando eu falei assim, aprendi a costurar, quero começar a ganhar dinheiro com isso, quero aproveitar essa habilidade, né? Eu já falei aqui que era uma coisa assim que a minha família não apoiava muito, né? Eles não queriam, né, que eu partisse por esse lado, para o empreendedorismo, né, por ser um caminho um pouco incerto, né, mas é algo que eu sempre gostei e eu nunca me arrependi por ter me enveredado aí para essa área do empreendedorismo, no ramo da costura. E aí, o que acontece? Quando eu comecei com camisas, né, masculinas, aí experimentei os obstáculos, é uma área boa, mas também tem seus obstáculos, e aí parti para outra área, né, que foi de roupas femininas. Nesse momento, houve um momento que eu falei, quebrei, fiquei na lona, e aprendi com isso também, me reergui, me levantei, fui para a área de uniformes empresariais, que também me deu muito faturamento com isso, mas eu também experimentei do lado difícil dessa área e vi que não era algo assim que eu queria continuar aí para o resto da minha vida. Parei, retomei de novo a área da costura feminina, só com roupas femininas, com a minha loja, com a minha marca, com a minha grife. Então, já passei por muitas áreas de atuação aí na área da costura, e isso me fez ter experiência e saber entender direitinho o perfil de cada área aí dessas que eu falei para você. Então, quando a gente aprende com quem já viveu isso, a gente não precisa passar pelos mesmos problemas, pelos mesmos, como eu disse para vocês, né? Que eu falei, pelas mesmas derrotas. Você pode aprender com a derrota do outro e não cometer o mesmo erro. Então, isso se chama mentoria, né? Isso é uma grande oportunidade que, se eu tivesse, na minha época, né? Quando comecei, mas uma pena que não tinha essa facilidade da internet, de aprendizado, cursos online, isso era algo assim que a gente nem se pensava, porque não existia. Com certeza eu teria economizado aí um grande tempo na minha vida, eu teria evitado algumas tristezas, porque falir, gente, não é algo legal, viu? Não é bom para ninguém. Mas aprendi muito com isso, com certeza, e quero passar esse aprendizado para frente, tá bom? Olha só, mas falando aqui de começar na costura, onde que as pessoas mais erram na hora de começar a aprender a costurar? Elas vão lá, pega a máquina, coloca a linha, pega um pano, coloca debaixo, vai costurar. Sem nunca ter costurado na máquina antes. Às vezes coloca a linha errada, a linha vai e embola todinha, embucha, você não consegue dar fechar uma peça de tecido ali com aquela máquina, e aí daqui a pouco você fala assim, não, essa máquina está estragada. Bota a culpa na máquina, né? Não sei se isso já aconteceu com você, que já tentou aí aprender a costurar. E, na verdade, olha só, outra forma aí que eu já vi, e eu tenho uma aluna hoje no meu curso que veio, que ela me relatou isso, porque quando ela entrou no curso de costura, ela entrou no curso, aprendeu a traçar todos os moldes, né? Sem nunca ter fechado uma blusa, uma saia. Ela, primeiramente, foi traçar molde, fez todos os kits de moldes primeiro, né? Junto com a professora. E depois que fez tudo isso, ela foi aprender a costurar. E quando chegou o momento dela finalmente ir para a máquina de costura, houve um problema familiar de saúde, e aí ela encerrou o seu aprendizado ali na modelagem. Ou seja, nunca costurou uma peça de roupa até o momento, né? E aí depois veio as filhas cresceram,
surgiu a oportunidade de fazer o curso comigo, e aí ela me mandou uma mensagem, falou, Thalita, me contou a história dela e falou, eu quero muito aprender. Comecei algum tempo atrás na juventude, mas foi dessa forma. Fiquei um tempão no curso, fiz só os moldes, mas o que eu queria fazer mesmo, que eram as roupas, eu nem cheguei a fazer. Então, foi uma forma de começar, eu acho, muito dolorida, né? Porque não precisa necessariamente você começar pela modelagem. Você pode começar já aprendendo costurando, tá? Mas não é costurando na máquina com linha e tecido, não, tá? É uma outra forma que eu vou falar aqui. Mas tem uma outra forma errada também que as pessoas costumam e decidem aprender, né? É vendo vídeos na internet. Vai vendo vídeo, pega um vídeo ali, pega outro vídeo lá, e daqui a pouco começa a costurar, fazer uma coisa, fazer outra, vira aquela confusão, vira aquela emboladeira, não tem a ajuda de um mentor aí do seu lado e pensa, isso não é para mim. Desiste também. E aí tem uma frase que fala que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não traçar um objetivo definido, eu quero aprender a costurar e eu quero ganhar dinheiro com isso. Você precisa ter um começo, um meio e um fim. Eu não vou falar porque a costura, na verdade, ela não tem fim, né? O aprendizado é amplo, né? E hoje o mundo é de quem aprende, como eu falei no início, né? Mas você precisa ter um passo a passo. E esse passo a passo vai te levar ao objetivo que você deseja, que é faturar, né? 2.000 ou mais por mês com a costura. Isso vai depender, ó, da sua habilidade aí, tá? E olha só, para você começar da melhor forma possível na costura, primeiro, é importante você ter a máquina de costura. A máquina de costura será a sua ferramenta de trabalho, mas não precisa ser aquela máquina de costura top das galáxias, último lançamento, não. Talvez você tenha uma máquina antiga, que foi da sua avó, que foi da sua mãe, e aí você pensa, essa máquina antiga não funciona. Menina, deixa de bobagem, funciona assim. Principalmente se for essa máquina aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, essa pretinha, tá vendo? Usa essa daqui de decoração, mas eu tenho algumas aqui no meu ateliê que a gente usa para costurar e funciona muito bem. Dá para você aprender com ela e dá para você faturar com ela. Mas preste atenção, não é colocando linha na máquina de costura que você vai aprender, não. Primeiro, você vai costurar sem linha na sua máquina de costura. E a técnica que eu ensino, veja bem, olha só. Tem alguns exercícios no papel que você vai fazer. Primeiro, você vai tentar costurar aí, ó, sem linha na sua máquina, nessas linhas retas aqui, tá? E eu tive uma seguidora aqui do canal, lá eu acho que do Pará, ela falou, assistiu nossas últimas lives de aquecimento e falou, Thalita, já comecei a fazer os exercícios aqui no papel, ó, e já foi um bom começo para ela. Olha só, tem alguns exercícios que você vai elevando aí o seu nível, né, de aprendizado, fazendo esses exercícios no papel. E aí, olha, tem esse aqui, ó, que é uma espiral. Todos esses exercícios nós oferecemos na plataforma do nosso curso. E veja bem, quando você passa por esses exercícios, daqui a pouco você se sente segura, você desenvolve uma coordenação motora ali para poder acelerar ali o pedal da máquina, porque é igual um acelerador de um carro. Se você pisar forte, ela vai, dispara, sai correndo, você perde o controle e costura tudo torto. Então, primeiro você precisa desenvolver essa coordenação motora aí, ao pisar no pedal da máquina, ao manusear ali o papel debaixo ali do calcador da máquina, você desenvolve aí coordenação motora com as mãos, e aí perde aquele medo, que muitas vezes a pessoa que é iniciante tem aquele medo da máquina de costura. Então, você começa foi assim que eu comecei, né? Lá na minha infância, aprendendo com meu pai, costurando em papel. Na época não tinha papel folha A4 bonito, não, era jornal mesmo, aquele jornal de armazém, que quando comprava uma coisa vinha embrulhado, então eu aproveitava aqueles jornais ali, jornal de notícia, né, de reportagem que vinha, entregava na casa da gente,
aproveitava aquele jornal, meu pai fazia alguns riscos ali, e eu ia costurando por cima, até depois ele me ensinou a colocar linha na máquina de costura, e depois eu passei a costurar roupinhas de boneca, era a minha vida, era o que eu gostava, né? Então, assim, primeiramente você começa desenvolvendo sua coordenação motora aí com a máquina de costura, costurando sem linha na sua máquina e costurando no papel, tá? E olha só, você precisa, e eu anotei aqui, 6 itens essenciais aí para você começar, tá? Antes de qualquer técnica, você precisa aí ter paciência, tá? Você não pode ficar pensando lá na frente, sendo que você tem que fazer aqui ou agora. Muita gente pensa assim, isso é bobagem, não vou fazer esses exercícios no papel, não. Aí já quer ir colocando a linha na máquina e pulando essa etapa, acaba não conseguindo, né? Porque não desenvolveu essa coordenação motora necessária para depois você controlar a máquina aí com linha. Então, primeira coisa, você precisa ter paciência, tá? Segunda coisa, você precisa praticar. Não adianta você ter o passo a passo, você ter o conhecimento e não colocá-lo em prática. Ele não vai fazer milagre. Se o passo a passo, né? Se o curso fica lá no canto e você não pratica, não, o aprendizado não acontece. Você precisa praticar, tá? Você precisa também, como eu falei, em terceiro lugar, de ter a máquina de costura, né? Outra coisa, invista em um curso, porque o curso, ele vai te dar o passo a passo. O curso, ele vai economizar tempo, ao invés de você ficar fazendo rodeio e tentando aprender sozinho. E para te provar que eu não estou simplesmente querendo vender o meu curso para você, te falando isso, existem vários cursos ofertados aí na internet que você pode optar por algum, não precisa ser necessariamente o meu, mas como eu estou aqui te falando sobre isso, se você gostar do meu jeito de ensinar, se eu puder ser essa pessoa que vai te levar a um aprendizado, eu vou ficar muito feliz em fazer isso por você, tá? Mas não precisa ser necessariamente eu, você pode escolher outra pessoa, mas é importante que você escolha um mentor, tenha um curso e desenvolva esse passo a passo, tá? Outra coisa também é você saber que é impossível aprender tudo de uma vez, tá? A costura, eu costumo dizer que é infinito, todas as possibilidades que se tem na costura. Mas é preciso você aprender primeiramente, você que não sabe nada, aprender o básico, tá? A partir do momento que você aprende o básico, bem feito, que vai ser sua base, que vai ser seu alicerce, aí você escolhe, né, qual área que você quer atuar e começa a aprofundar naquela área ali, da costura, né? Que pode ser roupa infantil, peças aí para o lar, roupas femininas, que é o que eu faço hoje, né? Camisas masculinas, uniformes em geral, ou somente reparos, né? Qualquer uma dessas áreas vai ter seus prós e contras, mas é importante você escolher aquilo que faz seu coração, seu coração palpitar, né? Algo que você gosta de fazer. Eu amo trabalhar com moda, amo roupas femininas, já atuei em áreas que são muito lucrativas, como a área de uniformes mesmo, mas o que eu gosto mesmo é de moda, de roupa feminina. Então, foi essa área que eu escolhi para poder atuar na costura, porque é ela que faz meu coração bater mais forte, né? E é importante a gente passar por essa vida aqui na Terra fazendo aquilo que a gente gosta, não é mesmo? E se a gente faturar com isso, é mais do que legal. Imagina você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. É um privilégio. Eu sou privilegiada por fazer isso. E te digo que você também pode, né, faturar e ganhar dinheiro com a costura, se é o que você gosta. Tá bom? Olha só. Outra coisa, concentre-se. Para você aprender, você precisa ter concentração. Não dá para você ter o seu momento de aprendizado, e enquanto isso você ficar ali olhando, assistindo televisão, vendo suas mensagens no celular,
batendo papo com a amiga, tô aqui na máquina, tô aqui aprendendo, costurando não dá. É preciso, se você quer ser realmente uma profissional, se você quer ganhar dinheiro com costura e que isso seja rápido, é preciso você ter disciplina, ter concentração. É preciso você praticar, como eu falei no início, e é preciso você ter paciência, tá? E seguir todo o passo a passo para não embolar tudo lá na frente, tá bom? E olha só, existe um estudo de um escritor, blogueiro internacional, ele é americano, que se chama Tom Vanderbilt. Ele desenvolveu, né, com os seus estudos, ele descobriu que é possível qualquer pessoa, em qualquer idade, aprender qualquer coisa, desde que haja um passo a passo. E para desenvolver essa habilidade são necessários, né, 20 dias. É lógico que em 20 dias você não vai se tornar o expert, o profissional renomado daquele assunto. Mas o básico que você precisa para poder aperfeiçoar e no futuro desenvolver ainda melhor essa técnica, 20 dias é necessário para isso. Desde que você siga diariamente treinando e praticando e se concentrando aí, no mínimo 1 hora do seu dia, durante 20 dias você consegue aprender, então, a costurar, de acordo com essa técnica do Tom Vanderbilt. E eu acredito, gente, eu acredito que com passo a passo, com concentração, disciplina e aprendizado, você consegue, tá? Basta dar o primeiro passo, tá bom? Então, comece primeiro, tá? Por onde começar? Comece primeiro aí, colocando, tirando a linha de sua máquina, tá? E fazendo esses exercícios no papel, viu? Mas escolha um curso, um mentor, alguém para poder te ensinar, para você poder ganhar tempo, aprender logo, tá? Aprender do jeito certo e, ó, desenvolver confiança e começar a ganhar dinheiro. É possível sim. Costura é algo muito lucrativo, gente. Olha, costura tá escasso, costureira tá igual ouro para você poder encontrar. Então, se você aprende, não vai faltar aí oportunidade de trabalho para você, com certeza, tá bom? Oi, olha só, eu quero agradecer vocês que estiveram comigo aqui nessa live. Ó, eu não fiquei lendo os comentários, não, porque se eu fico aqui lendo os comentários de vocês, eu me perco toda no que eu tenho que falar. E agora eu vou aqui agradecer uma por uma que esteve comigo nessa live até agora. A Rosana Justino está falando aqui que tem a máquina. E você já costura, Rosana? Laudelina, boa tarde, Laudelina. Rosana, tem paciência. Olha, a Rosana tem paciência e tem uma máquina. Tenha medo de cortar. Pois é, esse medo, você vai perder esse medo, viu? Seja corajosa, tá? Laudelina, ainda sonho cortar e fazer um arremate bem feito. Verdade, Adelina. O arremate, eu imagino que você diga que seja os acabamentos, né? E olha, os acabamentos traz todo o diferencial para as nossas peças de roupas, viu? Isso faz com que o valor cobrado pela roupa aumente muito mais, porque traz valor para a nossa peça, né? Angélica, ápice, cheguei. Oi, Angélica. Que bom que você esteve aqui, Rosana. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Conheço esse versículo. E é verdade, gosto muito, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar. Gostei. Isso mesmo, Rosana. Aloide Maldonado Bianchi. Boa noite, né? Já é primeira vez na live. Márcia Bige. Que bom, olha só, primeira vez e eu espero, Márcia, que seja a primeira vez de muitas outras vezes, viu? Você que ainda não é seguidor do nosso canal, eu te convido a fazer isso e ajudar o canal a crescer. Olha, eu fico muito feliz porque a gente tem pessoas aí, mulheres do Brasil todo aí, acompanhando, dando opinião aí, então quero te convidar, você ainda que não está fazendo parte desse movimento aí da costura, que eu estou trazendo aqui,
Entra aí no nosso canal, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações. Nós estamos em semana de aquecimento. Aquecimento para quê? Olha só, porque nós vamos ter do dia 1 ao dia 5 de agosto a Semana da Costureira Confiante 2K+, tá? Olha só, nessa semana, em 3 aulas, eu vou te dar o passo a passo para você aprender a costurar com confiança e faturar 2.000 ou mais por mês, mesmo que você não saiba nada de costura. Tá? Então, para você poder participar, ó, se você ainda não fez isso, clica no link abaixo desse vídeo, tá bom? Ou na bio do Instagram, viu? Eu tô lá no Instagram também. Clica na bio do Instagram, digita o seu e-mail e garanta a sua vaga, viu? Que eu quero te ver nessa semana junto comigo, aí aprendendo a costurar com confiança, igual muitas falaram aqui, eu tenho medo de cortar, eu tenho medo de pegar uma encomenda do cliente e não dar conta. Então, você precisa perder esse medo, você precisa ser corajosa e você pode, você é capaz e eu vou estar dando essas dicas aí durante essa semana para você. Viu? Então, gente, um beijão no coração. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, ó. E amanhã nós temos mais um encontro marcado, tá bom? Às 20 horas, viu? Amanhã será um pouco mais tarde a nossa live. Fique com Deus. Beijão. Tchau, tchau.